Será que existem remédios, cremes, loções que tratam varizes? Vem comigo que eu vou te explicar. Vamos lá. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso para as varizes, medicamentoso a gente quer dizer cremes, comprimidos, loções, fórmulas, enfim, remédios. A gente precisa, antes de entrar nos pormenores, a gente precisa entender que as varizes fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica ou doença venosa crônica, que afeta a parede dos vasos. E ela tem muito a ver com a constituição da parede dos vasos, ela tem muito a ver com as fibras que estão presentes ali na parede das veias, ela tem a ver com as enzimas e as proteínas que estão ali produzindo, mantendo as fibras, ou com as enzimas que estão destruindo essas fibras, tem a ver com receptores hormonais, enfim. Todas as medicações que a gente tem no mercado, a gente sabe que existem fitoterápicos, que existem medicamentos vendidos em lojas de produtos naturais, medicamentos vendidos nas drogarias, onde a gente compra os remédios do dia a dia, existem cremes, existem loções, enfim, existe uma série de coisas que são vendidas para quem tem varizes. Agora, o que a gente precisa entender é que essas medicações, algumas delas até conseguem atuar na parede do vaso, melhorando o tônus vascular. E aí, com isso, eles melhoram a sensação de dor, a sensação de cansaço no final do dia. Algumas medicações conseguem controlar um pouquinho o inchaço também, mas nenhuma dessas medicações tem comprovação científica de que realmente faça com que essas varizes desapareçam ou façam com que o problema não continue. O que significa isso? Significa que essas medicações, a gente pode dizer quase que elas são medicamentos sintomáticos, vamos dizer assim. Elas ajudam a melhorar os sintomas, então elas ajudam sim a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, porque chega no final do dia você não tá com a perna tão dolorida, não tá com a perna tão cansada, mas não existe medicação que faça com que as varizes desapareçam. Para as veias desaparecerem, elas precisam ser removidas, ou com cirurgia, ou com laser, ou com escleroterapia com espuma, escleroterapia convencional, mas elas precisam de um tratamento pelo médico cirurgião vascular para fazer com que elas realmente desapareçam. Cremes, fórmulas mágicas que prometem nas redes sociais fazer com que os vasos desapareçam, que eles sumam, não são reais. Não existe nenhuma medicação que faça com que a veia suma, com que a veia desapareça. As medicações para as varizes, elas são parecidas com as medicações que a gente toma ou que a gente dá para uma criança quando ela está com febre. Elas ajudam a fazer com que a febre vá embora, mas se a criança tiver com uma infecção, ela vai precisar tomar um antibiótico, por exemplo. Ela não está tratando o medicamento para febre, ele não trata a causa da febre, ele simplesmente reduz a temperatura, o que é importante e é necessário. E aí eu faço essa comparação com os medicamentos de varizes. Eles ajudam a melhorar os sintomas, eles ajudam a tirar o desconforto do paciente, mas eles não estão tratando realmente a causa do problema. Se a paciente não fizer nenhum procedimento, as veias vão continuar lá, e se a paciente não mudar os hábitos de vida, se ela não começar a usar uma meia elástica, se ela não começar a fazer atividade física, ela não vai ter uma melhora em definitivo desses sintomas. Então, o que a gente precisa entender é que a variz, a doença venosa, ela é uma doença crônica. E como toda doença crônica, ela tem controle, tem muito controle,
mas ela não tem cura. Então, todo mundo que tem a doença precisa entender que é um cuidado para o resto da vida. Pode ser triste escutar isso, mas você não precisa entender essa frase como alguém que vai precisar ficar fazendo tratamento de varizes com um médico para o resto da vida. Você vai precisar cuidar da sua doença para o resto da vida. Então você vai precisar emagrecer se você está com sobrepeso, você vai precisar parar de fumar se você fuma. Se você é sedentário, você vai precisar começar a fazer atividade física e encarar isso como um remédio para a vida toda. E a atividade física é um remédio não só para as varizes, como para praticamente tudo. E aí você vai ter que ter esse cuidado para sempre. Dessa forma a gente consegue controlar, a gente consegue fazer com que o que foi tratado no consultório médico ou no centro cirúrgico, a gente consiga manter esse resultado por mais tempo e precisa fazer pequenas manutenções, mas não existe mágica, não existe fórmula misteriosa e não se deixe enganar por essas propagandas que muitas vezes a gente vê por aí. Se você quiser mais dicas, me acompanhe aqui no canal.